Querido irmão, Padre Tiago, queridos irmãos e irmãs, nós concluímos com a celebração desta grande solenidade de Cristo Rei, toda uma caminhada que fizemos durante este ano litúrgico, dedicado a São Marcos, ano B. Hoje, então, colhendo toda a experiência dessa caminhada e proclamando que o nosso Rei é Jesus Cristo. Ele é Rei do Universo. Para já na próxima semana começarmos um novo ano, um novo tempo e uma nova preparação, que é o tempo do Advento. Mas proclamamos Jesus Rei dentro de um contexto de leituras onde Ele mesmo agora no Evangelho acabou de dizer: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é diferente dos reinados que o mundo está acostumado. O meu reino não é daqui, mas precisa acontecer entre nós para ter sentido e para dar sentido para nós. Nas duas primeiras leituras, tanto na primeira da profecia de Daniel, quanto na segunda da leitura do livro do Apocalipse, nós vemos uma prefigurando esse reino e outra já vivendo desse reino, de que ele tem uma origem e um destino diferente dos outros reinados. Uma origem porque é divina. A primeira leitura, o profeta via que o Filho do Homem viria de entre as nuvens para governar todas as nações da terra. Todos os povos haveriam de servi-lo. Na segunda, no livro do Apocalipse, também São João dizendo que esse reinado iniciaria das nuvens, do céu, e não teria fim, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio de todas as coisas e a continuidade eterna de tudo que nós vemos. O reino do Cristo, então, começa em Deus. Por isso não tem fim. Deus não tem tempo. Deus não tem o início que nós temos e o fim que nós também vivemos. Deus é eterno. E quem quer ser membro, súdito, seguidor do reino de Cristo, precisa perceber que as coisas que nesse mundo têm início e têm fim, às vezes não são do reino do Cristo. Uma das características do Evangelho de São João que nós ouvimos é sempre diferenciar o que é de Cristo e o que é do mundo. E para São João uma coisa não se encaixa com a outra. Ou nós somos do mundo ou nós somos do Cristo. O que a liturgia nos quer ajudar hoje é isso. Perceber dentro de nós o que vai eternizar a nossa vida no reino dele e o que não vai, e por isso precisa ser excluído de nós, precisa sair e nos deixar servir a um rei só, servir somente a Cristo. E como é bela a liturgia de hoje, porque nos faz ver que os outros reinados têm um destino que se conclui. Um exemplo bem claro para nós vermos é o próprio contexto das duas leituras. A primeira leitura do profeta Daniel, ele está envolto ao Império Babilônico, que na época foi conhecido como um dos grandes impérios da humanidade, de uma força impressionante, mas que aos poucos, devido às corrupções internas, devido às traições que o próprio reino ia vivendo, aquilo que era uma potência humana, e as outras nações tremiam só de falar do império, foi se defraudando
a ponto de que caiu com outro império mais forte, o Império Persa. Na segunda leitura, São João, quando escreve a carta do Apocalipse, está vivendo a perseguição da igreja naquele momento sobre o Império Romano. O Império Romano, que também teve, e nós conhecemos pelas aulas de história, toda a importância de uma construção e de uma união entre o Oriente e o Ocidente, de modo que foi um império que tomou toda a terra conhecida na época. Mas de toda essa força de um reinado do mundo, teve um início, teve um meio e teve um fim. Todo o poder dos romanos caiu pela força dos bárbaros, que foram mais fortes do que eles. Isso é a diferença entre o reino do Cristo e o reino do mundo. O de Cristo não tem fim. Quanto mais o reino de Cristo é perseguido, mais ele cresce, porque mais próximo da verdade ele está. Que foi o que nós ouvimos no final do Evangelho de hoje. Foi para isso que eu vim, disse Jesus, para dar testemunho da verdade. Quanto mais eu e vocês estamos próximos da verdade, que é Jesus, pode ter certeza, mais perseguido o reino vai ser. Mas quanto mais firmes na verdade, fiéis nela nós estamos, mais o reino prospera. A lógica do reino de Cristo é diferente, é o inverso. E onde então ele teve o ápice de todo esse reinado? Onde se encontra o início máximo de uma continuidade eterna? Na cruz. A cruz para nós cristãos não é o objeto de morte que concluiu uma história, é o trono de Cristo. É ali que ele reina sobre o universo, sobre todas as coisas. E se nós queremos estar no reino de Cristo, não dá para correr da cruz, não dá para viver sem a cruz, não dá para achar que quanto mais nós entregamos a vida, mais nós perdemos. É ao contrário, quanto mais em amor eu me dou, mais eu estou próximo do reino de Deus. E aí nós cantamos aquele trechinho bonito, onde reina o amor, Deus aí está, como uma verdade de fé. Onde existe amor na nossa vida, Deus está reinando ali. Onde existe egoísmo na nossa vida, é reino do mundo. Onde eu amo a minha família, Deus está ali. Onde eu prefiro as minhas escolhas do que o bem da minha família, pode ter certeza que o reino não está acontecendo. E isso se dá na paróquia, isso se dá na política, isso se dá em qualquer dimensão da nossa vida. Onde reina o amor, Deus aí está. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos usar dessa liturgia tão bonita, tão rica e tão profunda, para concluir esse ano litúrgico fazendo um exame de consciência, um discernimento. Onde eu estou dando espaço para Deus reinar na minha vida? Onde eu reconheço na minha existência que Cristo é meu Rei? E onde não? Semana que vem nós vamos iniciar o Advento. Vamos fazer um propósito de semana que vem, iniciando o Advento, iniciar também conscientes desse reinado de Cristo em nós. E o que não é dele, afastar de nós.
Porque se nós escolhemos ficar com os reinos desse mundo, mesmo que eles sejam grandes, prósperos, ricos, mais belos que os de Cristo, um dia, como os impérios do passado, eles vão passar também. E se nós queremos ter uma vida eterna, já começando aqui nesta vida, que passa, mas que pode ser eterna em Deus, nós precisamos escolher o reinado de Deus, o reinado de Cristo, e professar isso no amor que nós vamos tendo com os irmãos e as irmãs. Que Deus nos dê uma boa semana de discernimento dentro do nosso espírito sobre o que reina em mim, se é o Cristo ou se não.